Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso espaço de rádio da Diocese de Angra. Hoje passaremos revista a 2018 com o Bispo Dom João Lavrador. Mas antes disso, a atualidade da Diocese açoriana. O Igreja Açores conversou com o historiador Francisco Maduro Dias para conhecer alguns costumes de Natal que se alteraram com o tempo. A ceia de Natal, ao contrário do que se pensa, não é uma tradição tão antiga quanto isso. Praticamente ninguém tinha ceia antes da Missa do Galo. Vinha-se de um tempo que hoje em dia faz-se jejum por meia dúzia de tostões, de razões de dieta, mas se alguém disser que é para fazer jejum por uma razão religiosa, o indivíduo é maluco ou qualquer coisa parecida. Ora, o que é verdade é que as pessoas faziam um jejum no tempo do Advento, daí que não é por acaso que se comesse bacalhau porque era abstinência, ou seja, o bacalhau à noite não tem a ver pela riqueza, tem sobretudo por ser uma coisa mais rica, mas que ao mesmo tempo era peixe. E, portanto, a abstinência era algo que se fazia. E vinha-se de um tempo de abstinência. Não se comia isso. Comia-se era no dia de Natal. A grande coisa da noite de Natal era o ir à Missa do Galo. Quando se vinha da Missa do Galo, ou no dia seguinte, havia uns presentezinhos que eram figos passados, uvas passas, um chocolatinho simpático, um brinquedinho de madeira, qualquer coisa muito pequena. E, sobretudo, no dia seguinte é que era o dia em que toda a gente se juntava, porque era o dia de Natal. Os presépios e os altarinhos andaram, segundo Maduro Dias, sempre de mãos dadas. E as colheitas não serviam só para comer. A gente tem não aquelas bolinhas chinesas, mas tínhamos laranjas. E há várias pessoas que me dizem a casa ficava a cheirar tão bem com as laranjas e as tangerinas penduradas na árvore de Natal. Ou então postas no altarinho, que era uma mistura, porque faz-se altarinho e faz-se presépio. O que se fazia era, sobretudo, punha-se a caixinha do presépio, ou enfeitava-se o presépio. Havia quem tivesse uma caixinha com bonequinhos de barro. Havia quem fizesse com trapos e com folha, aquelas bonecas que hoje em dia às vezes aparecem nas lojas com bonequinhas de folha de milho. Havia uma bonequinha maiorzinha que era a Nossa Senhora, uma outra mais pequenininha, pintava-se um bocadinho. Havia um muito pequenininho que era o Menino Jesus, tudo feito com folhas de milho. E punha-se era sobretudo os primores da terra, as laranjas, as tangerinas, as mandarinas, fruta, trigo. Havia quem pusesse outras coisas, estou a pensar, por exemplo, em São Jorge punham-se favas greladas. Ou seja, tudo o que desse a ideia de um pastinho, de uma ervinha pequenina e, sobretudo, de uma vida nova. O historiador assume-se pouco adepto de sentimentos saudosistas, apenas lamenta que hoje o Natal venha de uma prateleira do supermercado. Eu não me queixo do consumismo. O problema para mim não é o consumismo, desculpa este parênteses. O problema para mim é a forma como eu coloco na prateleira coisas que deviam estar dentro da minha cabeça. Ou seja, eram as laranjinhas que eram guardadas para pôr no presépio, era os reboçados ou os biscoitinhos ou as bolachinhas que eram feitas para depois oferecer a quem nos visitasse, era a preocupação de um ano para o outro de fazer o licor. Eram coisas que eram feitas no seio de uma família ou de um agregado ou de um grupo de amigos que fosse, para outros depois terem. Francisco Maduro Dias diz ainda que estamos demasiado preocupados com as nossas festas e tradições e pouco empenhados em aceitar e conhecer as festas e tradições do outro, e que isso, levado ao extremo, é um dos males do mundo atual. Na ouvidoria da Horta, as celebrações natalícias culminam com o Dia do Santíssimo Salvador da Horta, a 6 de janeiro, celebrações que arrancam a 22 de dezembro com a distribuição de alimentos para a ceia das famílias mais pobres. Destaca o ouvidor, Padre Marco Luciano Carvalho. Nós vamos ter, através do Grupo Porta de Assis e do Grupo de Jovens, uma distribuição de géneros para as ceias de Natal das famílias mais pobres da comunidade. No dia 22 vamos fazer chegar a várias famílias da paróquia géneros para a confecção das ceias de Natal. No dia 23, que é o quarto domingo do Advento, nós vamos ter às 12 horas a bênção dos objetos religiosos natalícios e às 18 horas também a bênção das grávidas. E depois as celebrações normais de Natal, 24 à meia-noite, 25 é o dia do Natal,
destacava também neste tempo, que é um tempo importante, como não poderia deixar de ser, para nos ajudar a preparar o Natal, temos a tradicional novena de Natal, que é feita em várias paróquias da ilha. Outro ponto alto é o concerto do Coral de Santa Catarina. Procurou este ano assinalar o Natal e através de um concerto, e é isto que nós vamos realizar no próximo dia 30 de dezembro, na Igreja Matriz da Horta, com várias participações especiais, com a participação da soprano Sónia Machado, também com alguns músicos convidados. Enfim, vai ser um concerto para toda a família, em que vamos, com certeza, através das músicas de Natal, conhecidas ou menos conhecidas, mas que vamos fazer, ou que vamos ter no concerto, vamos proporcionar realmente um ambiente que nos faça centralizar precisamente no essencial do Natal, que é o nascimento de Cristo. Por isso mesmo o nosso concerto vai ser através precisamente do canto e da música que vamos tentar, enfim, fazer passar uma mensagem para este tempo de Natal. A Matriz da Horta e várias paróquias da Ouvidoria arrancam as celebrações natalícias com as tradicionais novenas ao Menino. É um presépio autêntico e um ponto de visita obrigatório na ilha de São Miguel. Cerca de 5.000 imagens pintadas que ganham magia com a ajuda dos fatores da natureza e que fazem deste um presépio único no mundo, garante o padre Ricardo Pimentel, ouvidor da povoação, sobre o presépio das Furnas. Talvez seja um presépio único no mundo, uma vez que vivemos dentro da cratera de um vulcão e o presépio é situado no coração desta cratera, junto das caldeiras, das fumarolas. Todo este aparato da natureza fazem com que aquele presépio tenha uma magia especial, até mais para ver de noite do que para vir visitá-lo de dia, uma vez que a beleza das luzes bater no vapor das águas aquecidas pelo vulcão, de facto, fazem-nos transcender para um Éden e a contrastar com o Hades da violência da água a borbulhar. O presépio surgiu na década de 70 por um grupo de jovens da Juventude Democrática Furnense e tomou proporções tão grandes que é agora da responsabilidade da Câmara Municipal da Povoação e da Junta de Freguesia das Furnas. Facto que, para o ouvidor, é um gesto louvável nos dias que correm. Quer dizer, de louvar, num tempo em que parece que nós, quando abrimos agora o telejornal e as notícias, parece que há uma certa fobia na Europa por presépios, parece que é proibido termos presépios à vista de todos ou em público. É de louvar que estas duas idilidades, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, continuem teimosamente a manter este projeto, como este presépio, como uma marca identitária da nossa cultura das Furnas, mas também da cultura açoriana. O sacerdote adianta ainda os melhores dias para visitar o presépio. É sem dúvida aos fins de semana, uma vez que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia garantem sempre espetáculos ao vivo. Ainda no próximo sábado estará cá a Academia Musical da Povoação, às 9h30, num concerto junto do presépio. Aos fins de semana, de fato, é melhor. Também no dia 29 de dezembro seria uma boa oportunidade de visitar o presépio, uma vez que a Paróquia das Furnas promove o seu Festival de Sopas e que sabe muito bem com este frio das Furnas, porque é um frio característico, talvez seja dos lugares mais gélidos, assim, na altura de inverno, sabe bem visitar o presépio e depois comer uma sopinha. O presépio tem mais de 5.000 figuras e abrange toda a área das caldeiras. O presépio das Furnas estará iluminado para visita até 2 de janeiro. Depois de uma intensiva vivência da Imaculada Senhora da Conceição, a Ouvidoria de Vila Franca mantém a participação litúrgica com as novenas ao Menino Jesus. Esta intensidade, logo no arranque do Advento, é, para o ouvidor José Borges, a justificação para a forte participação dos fiéis nestas novenas. É um Deus que nos acompanha no princípio, no meio e fim. Talvez seja esta a chave de leitura desta participação em número de fiéis. Normalmente nós fazemos sempre a oração de laudes, que é a oração oficial da Igreja, e num envolvimento muito grande com a parte
antes da missa, inclui as laudes próprias da novena. Antes da missa há sempre uma oração do texto da Nossa Senhora e com as invocações próprias deste Natal e todos os cânticos que nos vão reportando esta quadra natalícia, que é muito importante para a nossa inteligência emocional e espiritual, que assim o exige. As novenas ao menino são matinais pelas 8 da manhã, como forma de preparar as pessoas para o seu dia de trabalho. O ouvidor garante que são as celebrações que ditam o ritmo, mas é a partilha em família que completa o Natal. É nosso convidado desta edição do Igreja Açores, Dom João Lavrador, Bispo de Angra, que vai fazer uma espécie de ano em revista. Boa tarde, antes de mais. Obrigada por estar connosco. Vamos ouvir na íntegra a sua mensagem de Natal na próxima semana, mas pede aos açorianos que esta seja uma época de despertar para o essencial da vida humana. Em 2018 fomos piores neste aspecto do que em 2017 ou fomos melhores? Bem, uma boa tarde a todos aqueles radio-ouvintes que nos ouvem, seja aqui no contexto da nossa diocese, seja aqueles que nos podem ouvir na diáspora que estão fora. E esta quadra realmente é muito importante nas relações humanas, porque o Natal lembra sempre o sentido da família, o sentido da sua terra, as relações de amizade uns com os outros, e por isso eu gostaria já antecipadamente de desejar a todos realmente um santo e um feliz Natal, e que esta preparação não seja apenas uma preparação material, embora toda esta conjectura das prendas é importante, porque são sinais de amizade e sinais de fraternidade entre todos. No entanto, não pode ficar só aí. Quer dizer, eu penso que nós temos que aprofundar cada vez mais as nossas relações mútuas, na amizade, no bem, na paz, na concórdia entre todos e, sobretudo, numa generosidade que ajude a uma integração cada vez maior de todas as pessoas na nossa própria sociedade. Indo agora realmente à pergunta, eu diria que ano após ano as realidades, por um lado, podem porventura alterar-se, outras aparentemente repetem-se, embora a sabedoria antiga dizia sempre que nunca passa a mesma água por baixo da mesma ponte, não é? Portanto, quer dizer que o tempo vai também fazendo o seu percurso. Por vezes fica-nos a sensação de uma certa dificuldade em ultrapassar os problemas, se não há dúvida, sobretudo os problemas sociais, que são gritantes, e infelizmente com tudo aquilo que nós vamos fazendo, e tantas coisas, já aqui eu disse algumas vezes, parece que não é fácil ultrapassarmos as dificuldades realmente que se nos impõem, não é? No entanto, há sempre um sentido de esperança, não é? Porque, por exemplo, a nossa fé reconhece que todo o esforço que nós fizermos tem que ser, de alguma maneira, depois colmatado, se alguma podemos chamar assim, pela iniciativa divina, e realmente é o Espírito de Deus que está a trabalhar na nossa sociedade e que está a levar para a frente esta sociedade em que estamos. E se para nós às vezes é difícil nós descobrirmos esse progresso nas famílias, nas paróquias, nas comunidades, nas associações e depois na própria Igreja e na própria sociedade no seu todo, nós sabemos e temos esta confiança que as coisas estão a transformar-se no meio da nossa sociedade, com o esforço de todos, sem dúvida, mas sobretudo por iniciativa divina. Mas mesmo no contexto de toda a pessoa, que a gente chama de pessoa de boa vontade, portanto, que lê, que se esforça por uma realidade social melhor, eu penso que nós temos muita gente a trabalhar realmente nesta nossa sociedade para que ela realmente melhore, e por isso deve-nos dar sempre um sentido de esperança, não é? Eu, neste advento, tenho meditado muito num profeta, que é o profeta do Advento, o profeta Isaías, e ele tem uma expressão que a mim me impressionou, que é aquele sentido de que, quando ele diz que de um rebento do tronco de Jessé, e isto faz-me impressionar, em primeiro lugar, como o tronco, se calhar carcomido já, não é? Pelos anos, o tronco de Jessé já, não é? Com todo aquele histórico de um povo com tantas infidelidades e com tanto retrocesso e por aí fora, e no entanto o profeta reconhece que é aí que vai surgir realmente o rebento. O que quer dizer que nós não podemos alienar-nos da nossa própria realidade, é no contexto do nosso mundo, mesmo que ele nos apresente um bocado como sendo um tronco carcomido, para usar a expressão, mas também é importante nós termos a sabedoria e a capacidade para vislumbrarmos que é aí que vão brotando pequenos rebentos que vão abrir para um futuro melhor. Ao falar de pequenos rebentos, é, no fundo, convidar a humanidade de hoje a ter uma sensibilidade que às vezes falha.
Porque o facto de hoje estarmos perante um consumismo muito devastador, e ao olharmos, as pessoas hoje olham muito para a parte economicista. Ora bem, e nesse sentido eu costumo dizer que estamos perante algo que é devorador e, portanto, apresenta sempre como monstruoso. E isto pode ofuscar um olhar mais atento, que normalmente é feito pelas pessoas que têm uma capacidade de se maravilhar, uma capacidade de intuição interior. As pessoas que estão mais propensas para descobrirem a beleza nas pequeninas coisas, e portanto há aqui um sentido estético da vida que é preciso realmente recuperar, para que então descobramos que no meio deste emaranhado todo que está aí na sociedade, descobramos que há pequenos rebentos que estão a surgir e que nos dão esperança de um futuro melhor. Na sua mensagem de Natal também usa a palavra pouco habitual, vergonha, para designar a pobreza que ainda assola a nossa região. Quem é que deveria envergonhar-se e que não sente esta vergonha? Quem é que está a fugir à sua responsabilidade? Essa palavra veio e disse o mesmo, para provocar. Provocar, em primeiro lugar, a mim, provocar a Igreja, provocar as comunidades cristãs, e naturalmente não posso deixar de provocar também os nossos governantes e todos aqueles que têm responsabilidades no serviço público. E porquê? Porque aqui há dias eu levei como a gente pode dizer, deixai-me dizer outra vez outro palavrão, um soco no estômago. Porque quando vejo na comunicação social a dizer que a nossa região dos Açores tem 31,5%, o que quer dizer, se for a arredondar, 32% de pessoas que estão no limiar da pobreza, quer dizer, não oferem rendimento necessário para colmatar as suas necessidades do dia-a-dia, isto é um soco no estômago de todos nós. Quer dizer, isto é inadmissível. Portanto, por isso é que eu uso a palavra vergonha, porque isto é uma vergonha. Quer dizer, numa sociedade em que 3 pessoas, uma sofre de falta de recursos, que não tem a possibilidade de ter, afinal, que fraternidade é esta? Nós que andamos há 2 séculos a falar em fraternidade, andamos há 2 séculos a falar que devemos ser mais irmãos uns dos outros, a própria Igreja anda há 2000 anos a anunciar o amor que vem de Deus e que nos é revelado em Jesus Cristo, e sobretudo agora nesta época que nos é tão sublinhado em sentido de fraternidade. Temos tantos gestos que estão por aí de partilha. O que é que nós estamos a fazer? Quer dizer, isto a mim preocupa. Portanto, eu acho que há aqui caminhos que não estão acertados. Não estão acertados. Já disse isso noutra entrevista que me foi feita, e eu volto a dizer. Realmente nós temos tantas ações. Eu quero aqui realmente dar uma palavra de reconhecimento, por exemplo, por este programa que o Governo colocou em ordem à erradicação da pobreza. Está bem feito. Eu penso que é demasiado demorado, e quando as coisas são demoradas às vezes podem esquecer e até podem desmoralizar, mas está bem feito. Apanha todas as áreas que é preciso realmente apanhar. Agora, é preciso aqui haver empenho, é preciso agora pegar neste projeto global e haver um empenhamento de todos. Em primeiro lugar, eu diria quase, porque para mim é uma convicção, ninguém substitui ninguém. E, portanto, é o próprio que está numa situação de exclusão, é o próprio que está numa situação de pobreza, é o próprio que está numa situação de carência, que tem que sentir que em si próprio há capacidade para sair daí. E por isso, aquilo que, desde as autoridades públicas e desde o que a Igreja possa fazer, ou as comunidades possam fazer, é apenas ajudar com aqueles instrumentos, ajudar a valorizar. E aquilo que no fundo lhe falta, que são os meios e os recursos, provavelmente que lhe falta orientação. Portanto, o caminho está vedado muitas vezes, está-lhe tapado, e ele não tem culpa. Aí a culpa é nossa, que lhe fechamos os caminhos, através da nossa ganância, através do nosso poderio, através do nosso olhar estreito que nós temos muitas vezes na nossa realidade. Fechamos o olhar para essa gente. E esse olhar só pode estar desperto por alguém que se aproxime dele. Isto é quase como uma pessoa que está com deficiência de visão. Ele precisa de alguém que ao seu lado o ajude a reconhecer os perigos do caminho, ou que o ajude a sentir qual é o lugar para onde ele quer ir. Normalmente a pobreza também se coloca aqui, a exclusão coloca-se aqui. Está excluído porquê? Porque está fora do caminho. Não está no caminho certo para encontrar a sua própria dignidade. E aí é que está a responsabilidade das comunidades. Eu tenho dito em todo o lado, e aí há um caminho realmente a fazer, que é 100 comunidades atentas, 100 comunidades integradoras, 100 comunidades que se preocupem verdadeiramente e no terreno com os seus irmãos, nós não conseguimos ultrapassar esta questão. E aí, não haja dúvida, realmente podíamos dizer, é tarefa de todos, mas aqui há uma tarefa muito importante, que é de cada comunidade cristã, de maneira organizada,
mas em que todos sintam esta responsabilidade. Eu penso que já podíamos ter adiantado muito mais se todos nós estivéssemos dispersos para isto e estivéssemos ao lado daqueles que realmente precisam da nossa ajuda. Isto aqui às vezes parece palavras um bocadinho sem realismo, um bocadinho aéreas, mas não são, quer dizer, porque eu também reconheço as dificuldades. Reconheço que, afinal, não só há dificuldade da parte da pessoa excluída, que não tem condições para se alertar para si própria, às vezes descansa naquilo que já está, naquilo que é o tal que nós chamamos de assistencialismo, não é? O assistencialismo normalmente faz com que a pessoa descanse, quer dizer, se ela não tem outros horizontes, não tem outra, diremos agora, ambição na sua vida, realmente descansa ali. Eu ainda há pouco tempo estive numa escola onde os professores me diziam isso mesmo, quer dizer, que o que tinham como mais dramático é ver que alguns alunos já colocavam como sentido de vida, não é, o rendimento de inserção e o cabaz para ir buscar ao banco alimentar. Era o sentido para eles já, no primeiro ciclo. Quer dizer, e eu pergunto-me assim, então, mas afinal, quem é que é capaz de dizer a estes meninos, a estes rapazitos, que o futuro é outro? Que há uma alternativa. Que há uma alternativa, que é possível eles caminharem na sua própria promoção. E é de promoção que nós temos que falar. E eu penso que nós cada vez mais temos que colocar os nossos projetos na promoção das pessoas. E a promoção tem por base vários itens, mas eu agora sublinhava sobretudo a educação. Eu penso que havia de haver aqui eu quase diria, uma obrigatoriedade interior da sociedade para que todos tivessem acesso à educação e, portanto, que se fizesse tudo por tudo para que todos pudessem ter, pequenos e grandes. Porque muitas vezes os pais, os adultos, estão a necessitar também de ter uma escolaridade necessária para atingir um patamar de cultura que os ajude a entrar no domínio daquilo que é verdadeiramente humano e olharem para o seu futuro aí. E depois é a formação profissional. E uma formação profissional ajustada às pessoas. Portanto, são duas áreas que são fundamentais logo à partida. E uma e outra conjugadas. Não é? Depois há outras, desde a habitação, há depois todo o sentido da integração social, há o sentido da partilha a nível da solidariedade entre os outros, que é necessário, naturalmente, é preciso colmatar as necessidades de cada um, e é preciso haver um sistema de saúde capaz também de estar aqui, para ajudar as pessoas, porque saudavelmente é preciso caminhar. Nós temos muita gente que está na exclusão, por exemplo, pela toxicodependência. Então nós temos que nos perguntar o que é que nós temos em termos de saúde e nestas áreas. Como é que nós podemos realmente caminhar no sentido de que elas tenham uma promoção interior para ter uma vida saudável, não é? Portanto, e aí há muitos campos em que nós ainda temos que caminhar bastante, não é? Passando o ano em revista, é impossível passar ao lado de um dos temas mais polémicos da Igreja este ano, a pedofilia nos diversos países. Teme que este assunto venha a tomar ainda maiores proporções ou acha que o pior já passou? Bom, eu diria uma questão prévia, que eu penso que nós estamos num tempo muito importante, e o Papa Francisco agarrou estes problemas com firmeza e com valentia, e muito bem. Nós estamos num tempo de purificação da Igreja. A Igreja só será credível se ela estiver purificada e se ela estiver configurada com o Evangelho de Jesus Cristo. E, portanto, há realidades que estavam mais ou menos escondidas e que, realmente, o facto de virem ao de cima ajudam a reconhecer, realmente, essas deficiências dos membros da Igreja e que é preciso realmente eliminar. Portanto, esse é um primeiro aspecto. Um outro aspecto, eu diria, que o problema dos abusos sexuais, da pedofilia, não podem ser, de alguma maneira, valorizados eles têm que ser valorizados no sentido de serem eliminados, sem dúvida, mas não podemos unilateralizar os problemas da sociedade apenas aí. Quer dizer, há muitos mais. Quer dizer, nós temos que realmente reconhecer que a purificação da Igreja tem que ser global. E o Papa está-nos a ajudar nesse sentido. Seja no sentido do desprendimento a nível dos bens económicos, seja num sentido de maior serviço e, portanto, menos este sentido de poder e de autoritarismo dentro da Igreja. Está a pôr muitas vezes o dedo, por exemplo, no chamado clericalismo. É engraçado que ele ligou muito o clericalismo com a pedofilia, portanto, e autoritarismo. Portanto, é esta relação. Portanto, quer dizer, há aqui todo um conjunto de realidades que, no fundo, se foram acumulando ao longo do tempo, e que podemos dizer são pecados da sociedade e da Igreja, e que realmente é preciso eliminar. Não é? Agora, não haja dúvida que esta realidade da pedofilia, dado os seus contornos e dado os seus intervenientes, realmente é das coisas mais horrorosas da Igreja e que tem que realmente extirpar-se da própria sociedade. Se realmente ainda terá mais abrangência, isso não sei, quer dizer, isso agora depende dos casos que apareçam, porque, agora, eu penso que
a questão está vista, portanto a realidade está verdadeiramente manifesta. É preciso agora caminhar no sentido de encontrar os meios para podermos realmente, pelo menos, dar resposta a esta situação, tendo em conta que o pecado humano e o mal da humanidade, ela vai persistir. Infelizmente, tomaríamos nós que nunca mais houvesse nenhum caso, em nenhuma situação. Mas também não sejamos tão ingênuos quanto isso, porque o ser humano é um ser vulnerável e, quer dizer, e por várias razões pode cair. Agora, temos de estar muito atentos. E por isso é que o Papa levanta a questão, em primeiro lugar, ligado aos seminários. Está-se a fazer um trabalho de atenção ao perfil de todo aquilo que é o candidato ao sacerdócio para encontrar indícios que porventura possam levar aí, e nesse caso atuarmos logo aí, porque aí é que é o grande campo de atuação, deve ser aí, e depois estar atento ao longo da carreira, neste sentido, do trabalho pastoral dos presbíteros e do seu exercício, para então podermos vislumbrar o que haja e, de maneira enérgica, mas também com caridade, podermos encontrar a resposta. E a resposta não pode ser, atenção, eu tenho meditado nisto, a resposta não pode ser apenas jurídica, nem condenatória, embora, infelizmente, a nossa sociedade é implacável. Quer dizer, há um problema e vai, agora, juridicamente, através da condenação, prisão, por aí fora, tal, por aí fora. Não, nós temos aqui pessoas, e pessoas que necessitam de reabilitação. E era bom que a sociedade, ao mesmo tempo, condene os atos e que, naturalmente, tem que reprimir os atos. Por outro lado, tem que olhar para as pessoas e ter sempre um olhar, dizer, esta pessoa pode se reabilitar. Porque eu estou a olhar para esta questão e parece que a sociedade é dar a pessoa imediatamente como irremediável. É condenada e, se pudesse ser irradiada, melhor ainda. Ora bem, não podemos olhar para a pessoa humana nesse sentido. Não há, isto é da doutrina da Igreja, mas eu penso também dos princípios normais que hoje devem orientar a própria realidade do exercício do direito, que é olhar para a pessoa e ver sempre nela a possibilidade de reabilitação. Por isso é que acabou a pena de morte, pelo menos nos Estados mais civilizados. Acabou, portanto, e por isso, para dizer que é, porque toda a pessoa pode realmente reabilitar-se. E por isso nós temos de ter um processo de reeducação e de reintegração. Agora, claro, tendo em conta, isto depois também as ciências nos vão ajudando, até que ponto é que o próprio que comete estes atos, se ele realmente é possível reabilitar-se totalmente ou se poderá. Mas aí depois estão as cautelas. O risco é muito grande. O risco é grande. Portanto, tem que haver as cautelas necessárias para isso. A Igreja no mundo, a paz no mundo está cada vez mais utópica. A Igreja no mundo está a fazer tudo o que pode ou ainda há muito por fazer? É interessante que, já agora partilhando, acabei mesmo agora de começar a fazer, porque falta-me agora uma parte que tem a ver com a mensagem do Papa, que ainda não saiu, embora já sabemos o título da mensagem do Papa para este ano, próximo ano, 2019. E acabei agora de fazer essa reflexão e de dar algumas linhas para uma mensagem para oferecer aos diocesanos. Da audição da nossa diocese, sem dúvida. E realmente há aqui alguns pontos interessantes, porque o Papa retoma um pouco de São João XXIII, que tem uma encíclica de 63, a Pacem in Terris, que de alguma maneira está muito ao lado e que foca muito a questão dos direitos universais, portanto, os direitos humanos, portanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que vai fazendo toda uma chamada de atenção para um progresso que tem que ter em conta realmente esta evolução e esta edificação dos direitos de cada um e dos deveres de cada um. E, sobretudo, convidando a uma convivência pacífica e alertando realmente as autoridades para um serviço ao bem comum. Portanto, é o bem comum que tem que estar sempre na autoridade que está e que é responsabilizada por aquilo que deve ser a promoção da própria sociedade. Agora, nós realmente olhando para o nosso mundo, estando já nós no século XXI, depois dada a experiência de tantas catástrofes, nós diríamos que devíamos estar numa cultura em que a questão dos ataques à paz ou daquelas atrocidades à paz, sobretudo a questão da guerra como tal, que é talvez a realidade assim, exterior mais bombástica, que ataca a questão da paz entre os povos e com as pessoas, já devia estar mais diminuído. Isso não é dúvida, eu estou convencido disso. Portanto, quer dizer que o progresso, ao que nós vimos assistindo, não tem acompanhado, ou não é acompanhado, muitas vezes, por valores e por orientações que salvaguardem os direitos das pessoas, que salvaguardem, sobretudo, e o direito da pessoa tem a ver com
uma atenção muito particular aos excluídos, sejam pessoas ou sejam povos, porque muitas vezes é nessa exclusão que se geram as guerras, não é? É realmente num monopólio de crescimento económico e de domínio em algumas nações em detrimento de outras, que depois vamos encontrar porque é guerra. O Papa disse mesmo, quando olhou para o Mediterrâneo e viu todos aqueles refugiados ali, uns a morrerem, outros a encontrarem-se, isto é guerra. Portanto, a guerra não é só agarrar uma arma e bater contra o outro. Portanto, a fome provoca a guerra, a falta de trabalho provoca a guerra. Este fenómeno agora dos coletes amarelos é uma coisa que me está a preocupar muito, porque pode estar aqui, Deus queira que não, e temos de fazer tudo por tudo para que isto não aconteça, que seja aqui proliferar por toda a Europa, e depois pode estender até para fora da Europa, de indignação. Já temos aqui há uns anos aqueles chamados grupos de indignados, que através das redes sociais... Agora, se há indignação, se há esta situação dos coletes amarelos, que também são de indignação, a gente tem que perguntar o que é que está na raiz disto. Agora, não basta apenas nós de ficarmos à margem dos problemas, a olhar e a dizer que isto são fenómenos que vêm, isto são não sei o quê, e vamos encontrar 1001 bodes expiatórios e não olhamos para a realidade concreta pela qual os poderes políticos e através dos governos estamos a exercer esse poder, como é que estamos a promover os povos, como é que estamos a ser solidários uns com os outros, como é que estamos a partilhar uns com os outros, como é que na raiz dos países onde se pode gerar focos de guerra estamos a intervir, porque muitas vezes a intervenção também é um sentido de solidariedade para colmatar o problema, para que as pessoas não tenham que andar aí famintas à procura de um poiso. A resposta não pode ser criar muros. A resposta não pode ser, como nós vimos agora há dias, uma imagem de uma mãe com o seu filho ao colo a passar por um buraco de um muro e a ser apanhada pelos guardas do outro lado. Acho que as pessoas estão todas a ver o que é que eu estou a falar. Quer dizer, isto é uma imagem, mas a imagem é um sinal da nossa sociedade em que nós estamos. O direito à imigração é um direito humano. As pessoas têm direito a ir. Claro que os países também têm direito a encontrar condições para uma imigração, ou neste caso uma imigração condigna. Porque a imigração nunca pode ser muito digna, porque a pessoa se tem que emigrar é porque não encontrou espaço no seu país. E, portanto, eu penso que há aqui todo um emaranhado da nossa sociedade. Parece que pouco se alterou e algumas coisas até se agudizaram, quer dizer. E eu penso que tudo isto vai provocar uma situação a nível mundial e, naturalmente, no nosso contexto europeu, inclusivamente, quer dizer, e depois em cada país. E depois podíamos continuar, quer dizer, em cada família. Porque ainda há poucos tempos eu encontrei-me com os intervenientes na pastoral social, precisamente até para refletir sobre estes problemas todos que nós temos estado a falar, e todos eles disseram, está aqui uma raiz, que é o problema da família. Nós temos uma família a ser destruída e sem laços familiares, e era aqui que o Papa Francisco dizia num dos seus escritos, que ele dizia a família, e é naquele documento sobre a família, não é? A alegria, portanto, o amor Letícia, e ele dizia, a família é a escola dos valores. A família é o santuário onde as relações humanas se estabelecem. De maneira que ali depois possa realmente ser cultivada uma forma de ser da sociedade que depois tem que transpor-se para a sociedade, tem que fermentar a própria sociedade. O que quer dizer que sem este, eu quase diria laboratório, sem este clima quase de recato, não é? Incubadora, podemos assim dizer, não é? De uma sociedade. O que é que vai fazer a sociedade? Não é? Portanto, eu penso que estamos aqui perante desafios muito grandes e muito profundos para a própria sociedade, para os nossos governantes e para todos nós, que no fundo somos aqueles que temos que dirigir a própria política. É engraçado que o Papa Francisco, na mensagem deste ano, o título tem a ver, diz que é uma boa política. Mas depois, quando fala, naturalmente vai falar também do dever dos governantes, mas fala essencialmente, uma boa política é, de alguma maneira, protagonizada por todos nós, os cidadãos. Todos nós somos intervenientes. E se nós, pelo voto, e se nós pela reivindicação justa, se nós pela ajuda que devemos dar com a nossa participação, a questão é da participação, todos nós, na vida política, do dia a dia, pois naturalmente somos todos responsáveis pelo problema da paz, pela edificação ou não edificação da paz. Bom, o nosso tempo já se esgotou, só uma última pergunta e peço-lhe que seja rápido. Vamos concluir a nossa entrevista com uma boa notícia.
Em 2022, Portugal deverá receber as Jornadas Mundiais de Juventude. A Igreja em Portugal voltou a ter visibilidade mundial. A que é que acha que isto se deve? Que a Igreja em Portugal tem visibilidade, eu penso que sim. Tem a ver, naturalmente, com a nossa realidade. Naturalmente, há aqui um fenómeno que é importante, que é a Fátima. A visita do Papa teve algum contributo? A visita do Papa a Fátima, logo que o Papa vem, por isso é que qualquer país gosta sempre que o Papa esteja, porque para lá de tudo aquilo que é a relação social, política, por aí fora, porque tudo isso favorece, tudo isso é sendo favorecido com o Papa. No entanto, também a visita do Papa a qualquer comunidade como igreja, a cada país, naturalmente também ajuda a essa comunhão e essa visibilidade, portanto isso não há dúvida. E o facto de Fátima, e Fátima hoje tem uma expressão mundial, portanto, e por isso eu penso que o Papa e Fátima dão essa notoriedade. Mas eu diria mais, é que, isso aí não é para nós nos vangloriarmos, mas eu penso que a Igreja Portuguesa, nas suas apostas pastorais de longa data, teve sempre o senso de nunca prescindir do povo, o povo no seu todo, para a expressão da sua religiosidade. Embora sempre a caminhar nas sendas do concílio, sempre a chamar a atenção para uma purificação da fé por aí fora, mas nunca deixou de ter a consciência de que o povo de Deus tem também a sua expressão e é expressão inculturada. Eu penso que isto deu, e hoje é visto como realmente algo de valioso na vida pastoral de uma igreja. Quanto às jornadas, naturalmente já foi dito a questão, quer dizer, Portugal, a Igreja Portuguesa, está candidata. Ela, para se candidatar, tinha por obrigação ter um conjunto de apelos feitos e de algumas respostas das autoridades públicas, do Presidente da República, do Governo, da Câmara e por aí fora, para se poder candidatar, e a candidatura está feita. Só que é uma candidatura à par com outros 2 países mais, segundo me disseram. Portanto, quer dizer que o Papa, no Panamá, no final das jornadas de Panamá, irá decidir e dizer, quer dizer, a decisão poderá estar feita, mas o anúncio só será feito nessa altura. Claro que a informação que foi dada foi da candidatura do nosso país e da nossa Igreja em Portugal. Agora, que depois os nossos jornalistas ou as informações que chegaram até eles tenham adulterado um bocadinho porque quando não se diz a realidade tal como é, adultera-se, e às vezes podemos... Deus não querer é que não. Oficial. Não é oficial. Portanto, podemos ter um dissabor. Que é o Santo Padre... ele era muito nosso amigo e provavelmente depois do sucedido não nos quer dar desgosto. Ele está todos a rezar por isso e queremos todos que as jornadas sejam cá, mas podemos ter a dissabor, que é o Papa olhar e dizer assim, não, neste momento é melhor ser o país tal ou o país tal e deixar-nos de lado. Mas vai ser em Portugal. Portanto, vamos lá ver mas era bom que os jornalistas às vezes também tivessem essa cautela e dissessem que, e a notícia devia ser assim, que é Portugal, a Igreja Portuguesa candidatou-se a que fosse em 2022. Agora, não dizer que o Papa em 2022 está em Portugal, como foi a notícia. Quer dizer, a gente já sabe como é que os jornalistas fazem, mas depois podem-nos criar alguns problemas e não serem, de alguma maneira, secundados pela decisão, não é? Dr. João Lavrador, obrigada por ter vindo ao nosso espaço de rádio. Obrigado Tenho muito gosto sempre em estar com o Rádio Vintes em primeiro lugar e podemos partilhar, porque é um meio para nós partilharmos nossas ideias e as nossas preocupações e naturalmente também contigo, Tatiana. Olha, um bom Natal para todos, esta quadra natalícia que é tão bonita, seja para o Rádio Vintes, seja para a Tatiana, para a família, para todos os que trabalham neste setor da nossa Diocese, lembrando a todos e portanto também para aqueles que trabalham portanto os jornalistas. Eu ainda agora fiz um puxão de orelhas aos jornalistas, mas eu tenho muita estima por eles. Nós regressamos na próxima semana com mais atualidade da Diocese, com a mensagem de Natal do Bispo Dom João Lavrador e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.